Bom, então, continuando a aula, tá, sobre fluidos, a gente vai ver agora o seguinte. Líquidos immiscíveis, significa líquidos que não se misturam, tá? Quando colocar no mesmo recipiente, eles ficam com uma superfície de separação. Por exemplo, óleo e água, álcool e água, tá? Tubo em forma de U, que é esses tubos aqui, ó, que se ligam. E pressão de um gás, tá? A pressão de um gás acredito que não vai ser hoje, tá? Vamos deixar para a próxima aula. Então aqui ele diz o seguinte, antes de ler o enunciado, vamos ver o que nós temos. Nós temos dois líquidos, o líquido azul e o líquido vermelho. Vocês vejam que o líquido azul ele está flutuando, ó, ele fica acima do líquido vermelho. Então o líquido azul, o que flutua, é sempre o líquido de menor densidade. E normalmente ele pede para calcular essas alturas ou a densidade. Ele te dá a densidade do 1, tu calcula a densidade do 2. O que nós vemos aqui? Ó? Primeiro, ó, aqui essa linha, aqui é a superfície de separação entre os dois líquidos. E aqui eu pego uma horizontal em relação à superfície do líquido vermelho. Ó. Então eu vou chamar de A e B. Tá? Então agora acompanhem comigo. Eu sei como esses dois pontos estão no mesmo líquido, ó, faz parte do líquido vermelho, e aqui também estão no mesmo nível, eu posso dizer que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Como é que eu calculo a pressão no ponto A? Tá? Eu tenho um líquido sobre ele, certo? E aqui no B também. Então eu posso dizer que a pressão no ponto A vai ser a pressão hidrostática, que o líquido azul faz, mais, como o recipiente está aberto, a pressão atmosférica. E no líquido B também, a pressão que o líquido, ó, tem um líquido vermelho, só o vermelho aqui em cima, pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica. Pessoal, tem pressão dos dois lados. Eu poderia passar o P0 para o outro lado e ia trocar o sinal, certo? Tá mais, passaria menos. Então, eu teria mais P0, menos P0. Então, eu posso simplificar a pressão. Como é que eu calculo a pressão hidrostática? Do líquido azul. Mi vezes G vezes H. E é igual à pressão hidrostática do líquido vermelho. Mi vezes G vezes H. Também, agora, pessoal, eu tenho a aceleração multiplicando desse lado e desse lado. Poderia passá-la dividindo e simplificar o G também. Então, eu fico com essa relação. A densidade do líquido A vezes a altura do líquido A, profundidade dele, é igual à densidade do líquido B vezes a altura do líquido B. Tá? Então, com essa relação, densidade vezes altura do líquido A igual a densidade vezes a altura do líquido B. Sempre no mesmo nível nós temos que pegar, tá ok? Então vamos ler o enunciado, a gente vai ver que não é difícil. Eu só preciso trabalhar que pode ser em gramas por centímetro cúbico e pode ser em centímetros, desde que os dois líquidos vão estar em gramas por centímetro cúbico e as duas alturas em centímetro, tá? Porque eu vou ter dos dois lados centímetro, centímetro, vai acabar simplificando, tá? Então vamos ler com atenção. Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, tá? Contém dois líquidos não miscíveis, em equilíbrio hidrostático. Isso é muito importante. Observe, como mostra a figura, que a altura da coluna do líquido 1, tá, é de 60 centímetros. E a densidade do líquido 1 é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Líquido 1, 0,8 gramas por centímetro cúbico. A diferença de nível entre a superfície livre do líquido 2, tá? A diferença de nível, tá? No ramo da direita, e a superfície de separação dos dois líquidos da esquerda é 20 centímetros. Então, ele está dizendo que aqui eu tenho 60 centímetros e aqui eu tenho 20 centímetros. Tá? Determine a densidade do líquido 2. Eu não conheço a densidade desse líquido aqui. Então, esse aqui vai ser o lado 1 para mim.
e esse aqui vai ser o lado 2. Então, a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 igual a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2, certo? Não precisa decorar a fórmula, porque você sabe que a gente fornece para vocês. Mas para o Enem e para o vestibular isso seria importante. Então, qual é a densidade do líquido 1? Ele fala aqui que é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Não precisa multiplicar por 1000. Se tu multiplicar, não vai errar. Mas se tu deixar em gramas por centímetro cúbico, tu vai calcular outra densidade também em gramas por centímetro cúbico. Qual é a altura do líquido 1? Tá? 60. Ah, tem que transformar? Neste caso, não, porque há uma igualdade. Ele pede para calcular a densidade do líquido 2 e a altura da coluna, 20 centímetros. Então, eu vou multiplicar esses lados. Primeiro lado, 0,8 vezes 60, 0,8 vezes 60, vai dar 48, igual a 20 vezes a densidade. Passo 20 dividindo, 48 dividido por 20, vai dar a densidade do líquido 2. Então, a densidade do líquido 2 vai ser igual a 48 dividido por 20, 2,4. Como eu usei aqui gramas por centímetro cúbico, então fica em gramas por centímetro cúbico. Então, a partir de agora, pessoal, como é que eu faço essa relação de altura? Como é que eu acho essa altura, né? Essas alturas aqui, essa altura, se ele não me der essa altura, sempre dessa igualdade, tá? A gente vai sempre usar isso aqui, ó. Tem dois líquidos imiscíveis ou que não se misturam. Tu vai usar assim, ó, densidade do líquido 1 vezes a altura da coluna do líquido 1 igual a densidade do líquido 2 vezes a altura da coluna do líquido 2, tá? Cortou o G, cortou a pressão atmosférica. Ok? Então vamos para o próximo. Vamos lá, outro exemplo. Um tubo em forma de U, aberto em ambos os ramos, contém dois líquidos não miscíveis em equilíbrio hidrostático. Observe, como mostra a figura, considere a densidade do Hg, que é mercúrio, né? Igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico e determine a densidade do líquido A. Então aqui eu tenho mercúrio, o líquido A flutuando no mercúrio, superfície de separação, já tem aqui mostrando o nível. Aqui eu tenho 40 centímetros e aqui eu tenho 4 centímetros. Não precisa transformar as unidades, ele pede e determina a densidade do líquido A, do líquido verde. Então eu vou fazer do lado esquerdo, tá, o líquido B, que é na verdade o mercúrio, e do lado direito, né, o líquido A. Desculpa, não é isso que eu queria fazer. Tá? Então, tem aqui, de um lado eu tenho mercúrio, o Hg, e do outro lado eu vou ter o líquido A, certo? O que eu vou fazer? A densidade do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio em relação à superfície livre, ó, superfície de separação até a superfície livre, igual a densidade do líquido A vezes a altura da coluna de líquido A. Qual é a densidade do mercúrio? 13,6. Qual é a coluna de líquido do nível aqui, né? Que eu tenho 4 centímetros vezes 4. Igual a densidade do líquido A eu quero descobrir e a altura da coluna de líquido A, 40. Então, vou multiplicar 13,6 por 4, tá? 13,6 vezes 4, que vai dar 54,4, igual a densidade do líquido A vezes 40, e vou passar o 40 dividindo. Então, 54,4 dividido por 40. 40 passa dividindo, né? Então, 54,4 dividido por 40. Então, a densidade do líquido A igual a 1,36. Eu não transformei, então fica gramas por centímetro cúbico. Se tu não lembra qual é a densidade, olha qual é a unidade. Olha que unidade tu tinha na questão, 13,6, certo? Então aqui nós temos agora outro exemplo. Depois vocês sabem que vão fazer as atividades com os exemplos muito parecidos. Em um tubo em forma de U, aberto em ambos os lados, contém dois líquidos não miscíveis em equilíbrio hidrostático. Tá? Então isso é uma afirmação que ele está fazendo e é necessário, porque se não tivesse em equilíbrio hidrostático, não poderia aplicar as relações da
da hidrostática, certo? Observe como mostra a figura. Considere a densidade do líquido 1, a densidade do líquido 1 0,8 e do líquido 2 1,6. Então aqui, o líquido 1 a densidade é 0,8 e do líquido 2 é 1,6 gramas por centímetro cúbico. Determine a altura da coluna do líquido 1. Então, ó, do ponto de equilíbrio aqui, a superfície de separação, no mesmo nível até aqui, eu sei que o líquido 2, que é o mais denso, tem 36 centímetros. Eu quero saber daqui para cima quanto que eu tenho. Então, vou fazer assim, o líquido 1 e o líquido 2. E eu sei que a densidade do líquido 1 vezes G... Opa, não precisa, não vai o G. O G foi simplificado, né? Não precisa o G. Então, aqui o líquido 1. Então, a densidade do líquido 1 vezes o H1 é igual à densidade do líquido 2 vezes a altura da coluna de líquido 2. Então, vamos ver. Líquido 1, ele diz que a densidade é 0,8. É isso que vocês têm que cuidar. A altura H1 é o que eu vou calcular. Densidade do líquido 2, ele fala que é 1,6. E a altura da coluna do líquido 2 é 36. Então, 0,8 vezes H igual 1,6, 1,6 vezes 36, 57,6. Então, o H passa o 0,8 dividindo, 57,6 dividido por 0,8. Dividido por 0,8, o H2, a altura da coluna de líquido 1, é igual a 72 centímetros. Se aqui estava em centímetros, eu usei as unidades da questão, vou encontrar aqui em centímetros. 72 centímetros. Tranquilo? Então vamos para mais um exemplo, tá? Só deixa eu limpar a bancadinha aqui. Então aqui nós temos o último exemplo. Depois eu vou deixar umas atividades para vocês. Um consumidor desconfiado da qualidade da gasolina que comprou em um posto resolveu testar a sua densidade em um sistema de vasos comunicantes contendo inicialmente água, então tinha água, tá? Cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, despejou certa quantidade de gasolina. Após o equilíbrio, o sistema adquiriu a aparência abaixo apresentada. Tá? Então aqui a gasolina e aqui a água. Determine a densidade da gasolina comprada. Então, eu quero essa densidade. Eu tenho essa densidade e essa altura. Ó. Do lado B, vou chamar lado A, lado B, eu tenho a densidade, que é 1 grama por centímetro cúbico, a altura 8. Aqui a altura é 10, eu quero essa densidade. Então, eu só vou comparar, tá? Então, a densidade da gasolina, vou usar um G, vezes a altura da gasolina, vai ser igual a densidade da água, só vou botar o H, vezes a altura da coluna de água, só o H. Tá? Então, aqui é gasolina, e aqui é a água, certo? Então, qual é a densidade da gasolina? Não sei, estou calculando. Qual é a altura da coluna de líquido aqui, que é a gasolina? 10. E igual, qual é a densidade da água? 1 vezes a altura da coluna de água, 8. Então, a densidade da gasolina vai ser, aqui vai dar 8, 1 vezes 8, e o 10 vai passar dividindo. Então, a densidade da gasolina, tá, é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tá ok, pessoal? Então, agora vocês vão receber uma lista de atividades, tá? E vocês vão fazer para me entregar. Então, tomem esses cuidados que eu pedi para vocês e vocês vão ver que não é muito difícil. Tá ok? Bom trabalho, boa semana, um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.